Como tudo passa rápido, assim Provérbios tem passado o nosso estudo. E como eu estou satisfeito e feliz estar todos os dias aqui contigo nessa série, estar contigo nessa série. E quando eu digo que eu valorizo o teu tempo, isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque eu também preciso estar aqui todos os dias, 7 transmitindo para vocês e a você também que está assistindo ao gravado, como eu sou feliz por isso. Porque é que nós estamos trocando conhecimento. Há uma troca, porque você está aqui, você está assistindo, o fato de estar assistindo está me motivando. Eu acompanho as métricas, verifico, e o mais importante para mim é que, no mínimo, uma pessoa assista, uma pessoa seja impactada. Quanto mais pessoas forem impactadas, melhor ainda. No entanto, o meu foco é que apenas poucas pessoas mesmo de verdade sejam impactadas. Por isso eu te agradeço, por isso eu valorizo o teu tempo. Se não está não tá inscrito ainda, inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. Nós hoje falaremos sobre o capítulo 27 do livro da sabedoria. Peraí, deixa eu fazer só uma atividade aqui com minha dicção para não ficar embolando a língua. Aí tem que gesticular um pouco mais, tá bom? Mas vamos lá. Um dia muito abençoado já se inicia para todos nós. No capítulo 27, o título diz assim: As várias expressões da sabedoria. Aí vem discorrendo mais. O bloco primeiro vai do versículo 1 ao 6, que diz assim: Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabe o que hoje vai gerar. Aquilo que eu venho dizendo desde o início. Focarmos no agora, estarmos presente aqui, tá certo? Porque não sabemos do dia da manhã. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho e não tuas próprias palavras. Aqui, basicamente, a explicação do que é um arrogante é arrogar para si qualidades. Então, não tenho que estar me elogiando outras pessoas. Versículo 3: A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. O furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? Fala em outras traduções, fala, mas quem resistirá diante da inveja? Dois sentimentos facciosos, tanto ciúme quanto inveja. Que o furor é cruel, a ira é destruidora, mas quem poderá contra o ciúme, contra a inveja? Somente o Senhor. Somente por meio da sabedoria é que nós vencemos esse tipo de batalha. Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Concordo plenamente também. E aí, o que é que você concorda? Diz aí. É melhor você admoestar alguém, é melhor você corrigir alguém, né, com franqueza, ou você ter amor por alguém e não revelar. Porque para mim isso é falsidade. Versículo 6 para fechar o bloco. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas os falsos são os beijos do inimigo. Isso é verdade. Hoje são 27 versículos, vamos ser bem rápido hoje. O bloco 2 vai do 7, versículo 7 ao 12, que diz assim: Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Então, é verdade. Se você está com a barriga cheia, muito cheia, até o mel que é doce e gostoso, que eu mesmo sou apaixonado por mel. Na minha casa não falta mel. Praticamente tomo mel e vou novamente introduzir mel para meu filho, uma quantidade bem pequena. E é muito bom. Mas diz aqui que quem está satisfeito despreza o mel. Mas quem está com fome, até o amargo é saboroso, ou seja, é sedento. E se formos para o sentido espiritual, como uma corrente teológica deixa claro, se for o mel, por exemplo, as revelações, a sabedoria, né, quem está satisfeito geralmente não quer mais. Mas pode sim, cabe mais um pouquinho, nesse contexto sim, tá? Versículo 8: Como a ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. Concordo. Lá é refúgio, lá é segurança. Quem gosta de ficar em casa gosta de crescer, tem autoconhecimento, cuida do que é seu, não observa o dos outros. Versículo 9: Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sério de um amigo dá encorajamento para viver. Eu sou coach de formação e também de prática há muitos anos, e antigamente eu tinha vergonha de falar isso,
mas eu sei para que fui chamado e o que eu exerço para a minha vida, para a vida das pessoas que estão à minha volta, para você que está assistindo. E eu tenho uma meta. Algumas pessoas fazem por vazios, né, por vontade de ter aprovação. Eu sempre tive vontade de fazer isso, nada esperando em troca. Durante um período da minha vida, a gente esperava, nada, não é alguma coisa em troca, mas na situação que eu tivesse precisando, obviamente eu queria ser ajudado. Hoje já para mim nem me importo mais, simplesmente faço. Mas vejo, né, que um conselho de um amigo, quantas vezes chamei os meus amigos e dei um conselho e esses literalmente voltaram a viver. Então, esse é um chamado meu. Quem me conhece na prática, conhece no dia a dia, sabe que eu basicamente falo só sobre isso. Isso transborda. Eu gosto de falar de vida, eu gosto de falar de virtude, eu gosto de falar da paz, né? Gosto também de falar de direito, da advocacia, de cliente, mas para mim realmente o que mais importa, o que me dá mais amor, me dá mais prazer ao falar, é falar da vida eterna, falar do reino, falar sobre sabedoria, falar sobre a busca, buscar sabedoria, conversar com pessoas que têm sabedoria. Isso para mim é algo interessante. E quando a gente busca tanto, que nós estamos cheios, né, que estamos com as nossas bases, pelo menos não vou nem dizer cheio, né? Talvez aí um pouco, quase cheio, faltando um pouco para ficar cheio, a gente percebe que a gente tem uma missão no final das contas, é transbordar. Por isso que eu estou fazendo essa live. Por isso que eu te peço like. Por isso que eu te peço para curtir. Porque no mínimo eu estou dando o meu tempo para você justamente para estudar contigo e nós mudarmos a nossa sociedade, a nossa nação, mudarmos o mundo mesmo, pelo poder da palavra. E, no mínimo, você tem que deixar uma retribuição. Então, conselhos que eu te dou, meu amigo, minha amiga, você pode retribuir e a gente vai encorajando. Então, se você dá um like, por exemplo, me encoraja a continuar. Quando você não fala nada, você visualiza, não comenta, não faz nada, não, de certa forma, isso não é validação. Eu estou falando de encorajamento. Olha, motivou alguém, vou fazer, quero motivar ele de novo e outro e outro. Enfim. Versículo 10. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai, nem vá à casa do teu irmão no dia atribulado, mas vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Aqui fala a primeira parte do princípio da honra, né? Vou subdividir, né? Honra da honra, ou seja, você tem que honrar os seus pais e o amigo dos seus pais, e ele diz que você não deve ir na casa do seu amigo no dia que ele estiver ruim, certo? Porque não você vai ter problema com ele. Filho meu, ser sábio, assim eu encontraria a felicidade e saberia dar uma boa resposta a quem me criticar. Ou seja, a sabedoria dá justamente a gente a capacidade de responder à altura, de responder da forma correta. Então, vai saber dar resposta a quem está criticando. Versículo 12, finalizamos o segundo bloco. A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, o inocente, né, segue adiante e sofre todas as consequências. Passemos para o bloco 3, desculpa, do versículo 13 ao versículo do versículo 13 ao versículo 18. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Outrora ele falou da cama, né? Dar as coisas mais importantes da vida para pagar a dívida porque se fez fiador. Se acordas teu próximo logo ao romper da aurora com um grito de bom dia, este teu cumprimento soa como maldição. Engraçado esse conselho. É como se você tivesse um amigo ou uma amiga dormindo, você chega e dá um grito, bom dia! 5 horas da manhã, e o cara está programado para acordar às 6. Vai parecer uma maldição do que bom dia. Na verdade, você está dizendo, entre outras palavras, mal dia! Foi assim que o versículo deixou pra gente aqui. Versículo 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. Forte demais. Assim como o ferro afia o próprio ferro, isso aqui é importante. As pessoas aprendem umas com as outras. Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui, se não é afiando ferro com ferro? Você me dá a sua atenção com todo o prazer e eu com todo o respeito e colhendo cada palavra séria para não influenciar negativamente a tua mente, né, a tua forma de pensar. Eu só quero apenas agregar, por isso eu sou grato por isso.
Então, nada mais, nada menos, eu te vejo como um ferro, como um sábio, como uma sábia que está buscando sabedoria. Então, basicamente, nós estamos afiando, né? Afiando o machado. Agora, por que afiar o machado? Esse ferro. Porque o machado ele precisa só dar somente uma machadada. Apenas uma é suficiente para abrir toda a estrutura e cumprir o seu desígnio. Então vamos nessa conjuntamente. Já deixa o like. Versículo 17, 18, para finalizar o bloco. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado, obviamente. Vamos agora para o bloco 19, bloco 4, versículo 19 ao 22, que diz assim: Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Tudo aquilo que nós já aprendemos desde o início. Tratar primeiro o interior, as bases, aquilo que nós temos dentro de nós, e externará de nós aquilo que está bem guardado dentro. Logo, se tem bondade, a bondade será revelada. Se há maldade, a maldade também será revelada, há de ser revelada. Portanto, aqui está falando que o coração mostra quem somos nós. 20. O Sheol e o Abdon são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. O inferno é insaciável por almas. Assim é o olho de um ser humano, de um homem ou mulher que não se satisfaz, né? Versículo 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Você vê se a pessoa é egóica ou não quando você dá um elogio. As pessoas que não são egóicas, que são sábias, sabem receber um elogio. Não é que elas rejeitam o elogio, mas elas sabem receber o elogio. E há todo tipo de elogio, viu? Nas horas, inclusive, pertinentes e impertinentes. Então a gente precisa sempre estar atento a de que forma reagir a esse elogio. Versículo 22, para finalizar o penúltimo bloco, que é o bloco 4, diz assim: mesmo que você espanque o perverso, como grãos no pilão, a sua insensatez não se separa dele, ou seja, ele será perverso aqui para sempre, né? Último bloco, bloco 5, vai do versículo 23 agora ao 27, que diz assim: conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Ou seja, foca no que você tem, certo? Dá atenção às conquistas, aos seus rendimentos, aos seus recursos, né? Aquilo que você construiu, né? E além disso, está dizendo que essas riquezas não são para sempre. E nada garante que uma coroa seja transferida para outra. Eu estou falando de mim, por exemplo. Eu cuido das coisas que tenho, mas obviamente a minha coroa pode ser passada para o meu filho, naturalmente. Isso irá acontecer, mas pode acontecer a qualquer momento, comigo e com você, com todos nós. É uma certeza, tá? Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te oferecerão lã para as tuas roupas, e poderás comprar mais terras com as vendas dos teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura, para que alimente a ti mesmo, tua família e todos os seus servos. Aqui deu uma lição para a gente, para finalizar o capítulo 27, uma lição de empreendedorismo. É você criar dos seus, tentando entender, certo? E como fazer. Você tem mantimento para você tem mantimento para sua casa, você tem venda, você tem lucro, você tem multiplicação, você está próspero. Você está próspero. Tá certo? Então finalizamos mais um capítulo, capítulo 27, uma bênção. Restam poucos para chegarmos ao fim. Quero te agradecer mais uma vez. Se essa mensagem falou contigo, deixa o teu like, compartilha com 3 pessoas, para que outras pessoas também sejam inspiradas a estudar provérbios todos os dias e, sobretudo, aqui conosco. Se não estiver nessa série, ele pode começar, né, qualquer mês, desde que comece do primeiro dia, e vai ali abrindo na playlist os dias respectivos. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Hoje nós finalizamos em muito pouco tempo. Eu quero te agradecer por tudo e amanhã nós voltaremos para mais um estudo da sabedoria. Shalom. Deus abençoe.